Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou gravar aqui uma videoaula de revisão, tá? Como prometido, para a prova aí da data dia 17/4/2024, quarta-feira, viu? Turma Alfa e Turma Gama. Então vamos lá, sem mais delongas. Bom, vou começar a falar aí sobre atomística. Vocês já sabem que química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações, né? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, lápis, borracha, caneta, tudo que existe que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a matéria ela é constituída de átomos. O átomo, de uma forma bem simples, ele é a menor partícula da matéria que mantém todas as suas propriedades. Então vamos lá. O átomo ele é representado na tabela periódica, né? A gente chama ele de elemento químico. Vamos dizer que o elemento químico é a representação gráfica do átomo, o símbolo. Por exemplo, o elemento químico hidrogênio, o símbolo dele é H, oxigênio O, ferro Fe. Então, um elemento químico, um átomo, ele pode ser simbolizado por uma letra maiúscula, como no caso aqui do hidrogênio, apenas uma letra maiúscula, ou por uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula, ok? E nem sempre o símbolo vai coincidir com a inicial do nome do átomo, ok? Nós já sabemos isso aí, que é por causa que alguns elementos são escritos aí em latim, ok? Então vamos lá. De acordo com a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, ao representar um elemento químico, deve-se indicar junto ao seu símbolo, seu número atômico e seu número de massa. Então temos três exemplos aqui. Temos o carbono, o número atômico dele é 6, o número de massa é 12. O cloro, o número atômico é 17, o número de massa é 35. O ferro, o número atômico é 26 e o número de massa é 56. Lembrando que o número atômico é o número de prótons do átomo. Essa representação pode ser da seguinte forma. O número de massa pode vir em cima e o número atômico pode vir embaixo, ou ao contrário, o número atômico embaixo e o número de massa em cima. Vocês devem saber identificar na tabela periódica. Os elementos químicos eles estão organizados em ordem crescente de seus números atômicos na tabela periódica. O elemento número 1, de número atômico 1, ou seja, número de próton igual a 1, é o hidrogênio. E seguindo aqui na horizontal, depois do hidrogênio, nós temos o hélio, que é o número atômico 2. Descendo no período, lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10 e assim por diante. Vai seguindo o número atômico em ordem crescente. Né? Sódio 11, magnésio 12 e logo embaixo aqui nós temos o número de massa. Observem aqui, o número de massa do sódio é 22,9. O primeiro número depois da vírgula aqui, ele é maior que 5, é 9. Você vai arredondar para o próximo número inteiro. 22 vai para 23. Portanto, o número de massa do sódio é igual a 23. Observem aqui também, olha só, o nitrogênio. O número de massa dele é 14,0, então permanece 14. Ok? Aqui o cloro, o número de massa dele é 35,4, é abaixo de 5, então permanece o número inteiro, 35. Em algumas tabelas, ele está como 35,5. Dessa forma permanece, viu pessoal? Permanece 35,5. Ok? Então, prestem atenção aqui. Vou pegar mais um exemplo. Olha aqui, o magnésio. O número de massa dele é 24,3. O primeiro número depois da vírgula é o número 3. É menor que 5. Então, permanece o número inteiro 24. Ok? Então, vamos seguindo aí. Então, nós vamos estudar agora cada átomo na tabela periódica. Cada átomo na tabela periódica, ele tem uma estrutura. Qual que é a estrutura dele? Ele tem um núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, e ele tem uma eletrosfera, onde estão os elétrons. Então temos aqui as três partículas principais do átomo aqui, prótons, nêutrons e elétron. Próton, localização no núcleo, carga positiva. Nêutron, localização no núcleo também, carga zero, né, não tem carga. E a partícula elétron está presente na eletrosfera e tem a carga negativa.
ok? Aqui nós temos a massa relativa de cada um. Observe que a massa do elétron é praticamente desprezível. Então vamos lá. No estado fundamental, todo átomo é neutro. Todo átomo é neutro. O que quer dizer isso? Seu número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele tem 3 prótons, ele terá também 3 elétrons. O próton é carga positiva, elétron é a carga negativa. Olha só o lítio. O lítio tem 3 prótons. Observem aqui. E tem também 3 elétrons. Porque o átomo é neutro, ele está no seu estado fundamental, do jeito que está na tabela periódica. Isso quer dizer que 3 positivo com 3 negativo anula, né? Mais 3 com menos 3 é igual a 0. Então ele tem carga neutra. Ok, pessoal? Então todo átomo na tabela periódica ali, seu número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico, porque o número atômico é o número de prótons do átomo. Então temos aqui alguns exemplos. Observem aqui, o lítio, ele tem 3 prótons, logo ele tem 3 elétrons, e ele tem 4 nêutrons. Por quê? Seu número de massa é 7. 7 menos 3, para calcular o número de nêutrons é igual a massa menos o número atômico. Então, 7 menos 3 é igual a 4. Observe aqui, representado pelas bolinhas verdes, os nêutrons dentro do núcleo do átomo de lítio. E temos 3 prótons em azul, ok? E na eletrosfera temos também 3 elétrons aqui em vermelho. E assim tem outros exemplos aqui para vocês compararem aí. O elemento químico sódio e o elemento químico neon. Então vamos que vamos tirar total nessa prova aí, pessoal. Formação de íons. Agora é o seguinte, o átomo ele pode perder ou ganhar elétrons. Quando ele perde elétrons, ele se transforma em um íon cátion, ok? Ele perde, ele fica com carga positiva. Por quê? Eu não falei que anula carga positiva, não anula carga negativa? Se ele perder um elétron, ele vai ficar com um positivo sem uma carga negativa para anular. Então observe aqui. No estado neutro, o sódio tem 11 prótons e 11 elétrons. Agora, ao perder um elétron, ele se transforma em um íon. Ele se transformou em um íon de carga positiva, porque ele perdeu um elétron. Então ele ficou com 11 prótons e 10 elétrons. O neutro não muda, ok? O número atômico não vai mudar, o número de prótons também não, e nem o número de massa. Apenas o número de elétrons que será alterado quando o átomo é um íon. Observem aqui, ó. Cátion, íon formado quando o átomo perde elétrons da camada de valência, né? Camada de valência, pessoal, memoriza aí, é a última camada lá na distribuição eletrônica que eu vou falar mais adiante. Aqui também dá para vocês observarem. Olha só aqui. O sódio tem um elétron na última camada. A última camada dele é M. Ao perder esse último elétron da última camada, que chama camada de valência, última camada é a mesma coisa que camada de valência. Ok? Ele se transforma no íon cátion. Cadê? Não tem mais aqui o elétron. Certo? Seguindo. Aqui nós temos um exemplo de um íon ânion. Íon ânion já é um átomo neutro que ganhou um elétron. Agora, se ele ganha um elétron, o elétron não tem carga negativa, ele vai ficar com menos, um menos. Mas o número 1 não precisa colocar, uma vez que só o sinal de menos quer dizer 1. Ok? Então, observe aqui. O íon ânion de cloro, ele tem 17 elétrons. Ao ganhar 1, ele ficou com 18 elétrons. Aqui, ó, acrescentou mais um elétron na sua camada de valência, ou seja, na sua última camada. Por isso que menos ganha elétrons e mais quer dizer que ele perdeu elétrons, ok? Ânion, íon formado quando o átomo ganha elétrons. Apresenta carga negativa devido ao excesso de elétrons. É maior que o átomo de origem. Quando o átomo ganha um elétron, ele fica maior do que seu átomo de origem, quando ele era neutro. Assim, também aqui, ó, quando o átomo neutro, no caso o sódio, perde um elétron, nesse caso, o cátion,
o átomo de origem, o íon é menor do que o átomo de origem, ok? Então, seguindo aí. Vamos lá para as informações da notação geral. Átomo no estado fundamental, né? Estado neutro. Peguei como exemplo aqui o cloro, no seu estado neutro, não tem carga positiva e nem carga negativa, então ele é um átomo no seu estado fundamental, neutro. Então vamos lá, todo átomo no seu estado fundamental e também ionizado, ele tem número atômico, representado pela letra Z, número de massa, representado pela letra A, número de prótons, representado pela letra P, número de elétrons, representado pela letra E, e número de nêutrons, representado pela letra N. É o Zap, né, pessoal? Vocês já memorizaram aí na sala de aula. Então, observando aqui, tem 17 e 35. Quem é o número atômico aqui? Normalmente, o número atômico ele é menor do que o número de massa, ok? Então, vamos lá. Número atômico, 17. Né? Ali o nome do elemento é o cloro. Número atômico, 17. Número de massa, 35. Número de prótons, que é o número atômico, 17. Como o átomo é neutro, ele não tem carga nem positiva e negativa, seu número de elétron é igual ao número de prótons, para zerar, né? Para ficar neutro. E o nêutron, né? Nêutrons, a partícula neutro, né? Nêutron é massa menos número atômico. Então, 35 menos 17 é igual a 18. Mais um exemplo aqui. O nome do elemento químico está ali, o símbolo dele é Fe, o nome dele é ferro. Número atômico, gente, 56 ou 26? Menor, né? Número atômico é 26. Número de massa, o maior, 56. Número de prótons, que é o número atômico, 26. O número de elétrons também será 26, uma vez que o átomo é neutro. Não tem carga nele aí, ó. Não tem nenhum sinal de mais nem de menos aí em cima do ferro. Então, é 26. E neutro? Nêutrons vai ser 56 menos 26, que será 30. Bom, agora vamos fazer aqui o zapping, né, o número atômico, massa, prótons, elétrons e nêutrons, do íon. Íon ânion, negativo, íon ânion de cloro, negativo, ganha ou perde elétrons? Ganha elétrons, né, pessoal? Vocês já sabem. Número atômico não muda, é 17. Número de massa também não muda, é 35. Número de prótons não muda, agora o número de elétrons irá mudar. Seria 17 se o átomo fosse neutro. Mas como o átomo não é neutro, não está no seu estado fundamental, ele tem uma carga negativa ali, um sinal de menos. Se fosse menos 2, você iria somar com mais, ia somar com 2, mas é menos. O menos quer dizer 1. Então, seria 17. Então, com mais 1, fica 18. E o nêutrons, o número de nêutrons, vai ser a mesma continha, 35 menos 17, que vai dar 18. Vamos agora para um íon cátion. Íon cátion 2+ de ferro. Né? O número atômico dele é quanto? Permanece, não muda, o número atômico não muda. O único que muda quando o átomo é um íon é o número de elétrons. Número de massa, 56. Número de prótons, 26. Número de elétrons seria 26 se ele fosse neutro. Mas como ele é um íon cátion 2+, isso quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então ele fica com o número de elétrons igual a 24. E o número de nêutrons vai ser a mesma continha, 56 menos 26. Vamos que vamos, né? Muito fácil, tranquilo, tranquilo. Vamos fechar essa prova aí, pessoal. Confiante, viu? Confiante. Vamos lá, um exercício aqui só para fixar aí o conhecimento. Exercício de fixação. Um átomo neutro, observe. Olha, vamos interpretar. Peguem todas as informações. Está escrito átomo neutro. Tem 15 elétrons, você já sabe. Se ele é neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então já fica com essa informação, está aqui. E 16 nêutrons, está aqui. 15 elétrons e 16 nêutrons. Seu número de massa é? Número de massa é igual a número atômico mais número de nêutrons. O número de elétrons é 15. E o número de o átomo é neutro.
Então, o número de prótons é 15 e o número de prótons é o número atômico. Portanto, tá aí. Número de prótons 15, número de nêutrons 17. Massa é igual ao número atômico, que é 15, que é o número de prótons, mais 16. Número de massa é igual a 31. Qual a resposta certa? Letra E. Muito fácil, né? Vamos lá. Ok. Completando o zapping aqui, ó, eu gosto de fazer assim. Ó, eu coloco aqui os dados do problema, né? Ele forneceu o número de elétrons 15, o número de nêutrons 16. Como o átomo é neutro, o número de prótons também será 15, o número atômico 15 e o número de massa vai ser número atômico mais número de nêutrons. Tá aí, 31. Ótimo. Mais um exemplo aqui. Observe agora, determine respectivamente o número de elétrons e de massa do cátion Ca2+, que é o cátion do elemento químico cálcio aí. Observe. Gente, é um átomo neutro? Não. Apareceu uma carga aqui, ó. Apareceu uma carga. E ainda está falando aqui cátion. Apareceu a carga 2+, quer dizer que ele o quê? Perdeu elétrons, mas perde. Vamos memorizar isso aí. Determine respectivamente o quê? Número de elétrons e de massa. Vou pegar logo de massa primeiro. Quais são as informações do problema? Prótons igual a 20 e nêutrons igual a 20. Para calcular a massa, né, nós temos o número de prótons, o número de nêutrons. Então é simples. O número de massa é igual ao número atômico, né, que é igual a 20, porque não muda. É o mesmo número de prótons. E o número de nêutrons, que é igual a 20. Massa é o quê? 40. Agora, para calcular o número de nêutrons, observe aqui. Se o número de prótons é 20, o número atômico também é 20. E o número de massa vai ser 40, né? Já calculamos. Agora, o número de elétrons vai mudar. Por quê? Porque ele é um íon cátion 2+. Ele perde 2 elétrons. Seria 20 se ele fosse neutro. Mas ele perdeu 2 elétrons. Vai para quanto? 18. Ok? Vamos lá, prosseguindo aí nos nossos estudos. Letra D, né, pessoal? 18 e 40 aí, porque pediu, determine respectivamente, né? Número de elétrons e número de massa aí. 18 e 40. Agora vamos aqui. Determine respectivamente o número de elétrons e de massa do ânion O2-. Observe nessa atividade. Não foi dado aqui o número atômico nem o número de massa do oxigênio. Vocês terão que ir lá na tabela periódica, olha aqui do lado direito, eu fui lá e tirei um print do oxigênio, lá da tabela periódica, e identificar o número atômico. O número atômico dele é quanto? 8. O número de massa, 15,99. 15,9. Olha só, depois da vírgula, o número 9, maior que 5. Arredonda para o próximo número inteiro. Depois de 15 vem o quê? 16. Então a massa dele é 16. Então vamos lá. Determine respectivamente o número de elétrons e de massa. Né? Prótons é igual a 8. Nêutrons é igual a quanto? 16 menos 8. Né? Nêutrons é igual a massa menos o número atômico. Ok? Logo, o número de massa menos o número atômico é igual ao número de nêutrons. Então vamos lá. A massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Massa é igual a soma de 8 mais 8, que é igual a 16. Nem precisava fazer essa conta, né? Só olhando a tabela periódica você já tinha aí o número de massa, né? Só que ele quer o número de elétrons e de massa. Calculei o de massa primeiro aqui. Agora, vamos para o número de elétrons. Número atômico é 8. Número de massa, 16. Número de prótons também não muda. Agora o número de elétrons irá mudar, uma vez que ele é um íon ânion. Ele é 2-. 2-. Menos ganha elétrons. Então 8 vai para 10. 8 mais 2 é igual a 10. Número de nêutrons igual a 8. Permanece, né? 16 menos 8. Resposta certa, letra D. 10 e 16. Porque ele pediu, primeiramente, respectivamente, o número de elétrons e depois o número de massa. Número de elétrons 10, número de massa 16. Cuidado, pessoal, letra A coloquei 16 e 10 aqui, ó. Mas é respectivamente na ordem, primeiro elétron e depois massa. Ok? Vamos lá, ficar atentos aí, né, aos detalhes. Outro exercício aqui, o elemento químico magnésio, de número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a realização de fotossíntese.
sob a forma de íons Mg2+. Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon Mg2+, são, respectivamente, agora é um íon cátion, né? Agora ele perde elétrons. Então vamos lá. Resolvendo, né? Sabemos que o número atômico dele é 12, ok? Íon de carga mais 2. Se o número atômico e o número de prótons é o mesmo, não muda, ok? Então o número de elétrons será 12 menos 2, certo? Porque ele é um íon 2+, mais perde. Elétrons é igual a 10. Resposta certa, letra E, né? Ele pediu aí, ok? O número de prótons e o número de elétrons presentes no íon. Agora vamos falar um pouco aí sobre semelhanças atômicas. Dois ou mais átomos, quando possuem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, tá vendo? Mesmo número de prótons. Quem é o número de prótons? O menor, tá vendo? Nós temos o carbono 12 e o carbono 14. Eles têm o mesmo número de prótons, mas é o mesmo elemento químico. Eles só diferenciam no número de massa. Gente, quando eu falo assim, para diferenciar um carbono do outro, quando eles têm o mesmo número atômico, a gente fala o número de massa dele, viu? Por exemplo, carbono 12 significa que ele tem a massa 12. E o carbono 14 significa que a massa dele é 14. Mas o número atômico é o mesmo. Portanto, mesmo número atômico, diferentes números de massa. Eles são o quê? Isótopos. Iso igual. Topos. Prótons. Olha o P. Olha o P aí, ó. Na palavra isótopos tem a letra P. Para vocês lembrarem aí, P significa prótons. Então, são átomos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Mesmo número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Isso aí não tem dúvida mais não, né? Vamos lá. Outra semelhança aqui. Observe aqui. Qual é o número maior aqui? 40. Então, 40 é a massa. Olha aqui. 40 é a massa. O cálcio e o argônio possuem, nesse caso aqui, o mesmo número de massa. Logo, eles são isóbaros, possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Vamos lá? Isóbaros. O que são isóbaros? Na palavra isóbaros tem a letra A. A é o quê? A é massa. Vamos ficar atentos aí nas dicas. São átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos, ok? Iso igual, baros aí, massa. Vamos para outra semelhança entre os átomos aí. Temos aqui, se vocês fizerem a conta, 26 menos 12 dá 14, que é o número de massa, menos o número atômico, que é igual ao número de nêutrons. 28 menos 14 também dá 14, número de massa menos o número atômico, que é o número de nêutrons. Então, os dois átomos aqui, o magnésio e o silício, possuem, nesse caso, nesse exemplo, eles possuem o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e de massa. Eles são o que, então? Isótonos. Vamos para a dica? Na palavra isótonos, temos aqui a letra N, que lembra aí nêutrons. São átomos que possuem mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e de massa. Certo? Agora, temos outra semelhança aqui, que é os elétrons. Né? Semelhança entre espécies químicas que têm o mesmo número de elétrons. Observe aqui, o íon Na+, isso quer dizer que ele perde um elétron. Então, 11 é o número atômico, mas se ele fosse neutro, seria o número de elétrons também. Mas como ele perdeu um elétron, ele ficou com quanto? 10. Agora, olha o oxigênio, número atômico. Se ele fosse neutro, o número de elétrons também seria 8. Mas ele não é um átomo neutro, ele é um íon. Portanto, é um íon negativo. Negativo ganha elétrons. Seria 8, mas como tem 2 aqui, ele vai para 10 elétrons. E o neônio aqui, que é um átomo no seu estado fundamental, no estado neutro, o seu número atômico é igual ao seu número de prótons, que é igual ao seu número de elétrons. Portanto, ele tem 10 elétrons. Observe que todos esses exemplos aqui, esses elementos, eles possuem o mesmo número de elétrons. Então, eles são isoeletrônicos, né? A própria palavra já diz aí. São espécies químicas que possuem o mesmo número de elétrons. Resumindo, isótopos P, mesmo número de prótons,
está aqui, igual ao número de prótons. Isóbaros, ó, letra A, mesmo número de A é o quê? Massa, igual ao número de massa. Isótonos são átomos que possuem mesmo número de nêutrons, N, ó o N aqui. E isoeletrônicos são átomos que possuem o mesmo número de elétrons, ok? Fechou? Então vamos lá. Dados os átomos, vamos exercitar um pouco aqui. O átomo 1 e 2 são o quê? Isóbaros. Vamos observar? 1 e 2, mesmo número de... Olha lá, mesmo número de massa. A massa deles são... A massa do bário aqui, ó, do bromo, é 80. Do criptônio também 80, tá vendo? Certinho, né? Então vamos lá. 2 e 4 são isótopos. Vamos ver? 2 e 4. 2, 36 número de prótons. 36 também número de prótons. Então eles são isótopos. 2 e 4 aqui, ó. 2 e 4, mesmo número atômico, né, gente? Mesmo número de prótons. 3 e 4 são isóbaros. 3 e 4 são isóbaros? São. Olha o número de massa aqui em cima, ó. 81, 81. Ok? Mesmo número de massa. Fechou? Tranquilo, né? Agora vamos para a eletrosfera do átomo. Bom, nós já sabemos que os elétrons estão situados na eletrosfera do átomo, e a eletrosfera de um átomo pode ter no máximo aí 7 camadas. São elas K, L, M, N, O, P, Q, que pode ser representado também por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não esqueçam disso, né? Então vamos lá. Número máximo de elétrons por nível. Nível é a mesma coisa que camada. Toma cuidado, viu, pessoal, com esses conceitos. Então, nível também é camada. Ó, número máximo de elétrons por camada, por nível. Por nível. O nível 1, que é a camada K, comporta no máximo 2 elétrons. O nível L, que é a camada L, aí, 2, comporta no máximo 8 elétrons. M, 18 elétrons. N, 32 O, 32, P, 18, Q, 8. Então, na sala de aula nós já repetimos muito isso aí, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Ok? Então, tá aí, ó, a representação. O número de elétrons está aqui em cima, que cada camada comporta. Temos aqui a representação por letras e aqui temos a representação por números. Tá? Então, vamos ler esse trecho aqui. A eletrosfera dos átomos é dividida em até 7 camadas de energia. Os níveis, né? Tá vendo? Camadas são níveis. K, L, M, N, O, P, Q. Cada nível comporta uma quantidade máxima de elétrons. O que nós falamos? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. E que estes níveis se dividem em subníveis. Então, dentro dos níveis, nós temos os subníveis, denominados SPDF, que também carregam os elétrons das camadas dos níveis. S carrega 2, o P6, o D10 e o F14. Como cada elemento químico tem um determinado número atômico, Z, número de prótons no núcleo, né? E a mesma quantidade de elétrons, quando ele está no estado, né, fundamental, cada um tem uma distribuição eletrônica diferente. Então, todos os átomos eles têm uma distribuição eletrônica diferente. Os subníveis estão aqui, você já sabe, né? Comporta o S no máximo 2 elétrons, o P comporta no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14, né? Memorizar aí, né? S2. Aí, se você somar 2 mais 4, dá 6. Se você somar 6 mais 4, dá 10. Se você somar 10 mais 4, dá 14. É uma forma de memorizar, né? Então, vamos lá. O cientista Linus Pauling criou uma representação gráfica para mostrar a ordem crescente de energia dos subníveis. Essa representação ficou conhecida como diagrama de Linus Pauling. Então, os elétrons nos átomos, eles são distribuídos por ordem crescente de energia, por meio dos subníveis. Então, Linus Pauling descobriu isso, dessa forma ele criou o seu diagrama, que é o diagrama de Linus Pauling.
esse diagrama ele faz muito sentido, presta atenção. Aqui do lado esquerdo estão as camadas da eletrosfera que um átomo pode ter no máximo. K, L, M, N, O, P, Q. Aqui a representação por números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada camada comporta o número máximo de elétrons. A camada K, a número 1, ela comporta no máximo 2. Mas quem é que carrega esses elétrons? Os subníveis S, P, D, F. Na camada K não tem 2 elétrons, está aqui. Ele vai precisar apenas do subnível S, porque o S carrega 2, aí preenche. Então fica o quê? 1s2, fechou. Pula agora para a camada L, que é a segunda. Ela comporta no máximo 8 elétrons, olha aqui do lado direito. Então, a camada L vai precisar do subnível S e do subnível P. O subnível S carrega 2 e o subnível P carrega 6. Olha aqui embaixo, ó, 6 e 2. Então fica, como eu estou na segunda camada, o número 2 vai repetir. Então é 2s2, 2p6. Deu 8? Deu. Vamos para a terceira camada. A terceira camada, a camada K, a camada M, perdão, a camada M, ela comporta no máximo 18 elétrons. Então vai precisar do S, do P e do D, porque o S é 2, o P é 6 e o 3 é 10. 2 com 6 dá 8, com 10 dá 18. E o número 3 sempre repete na frente porque é a terceira camada aqui, ok? Vamos para a quarta camada aqui, N. Comporta no máximo 32 elétrons. Então vai precisar do S, do P, do D e do F, porque somando 2 com 6, com 10 e 14 dá 32. A quinta camada, a O, ela comporta a mesma quantidade, só que é a quinta camada. Então o número 5 vai repetir aqui, ó, na frente. Tá entendendo? Porque mudou de camada. Então, 5s2, 5p6, 5d10 e 5f14. Vamos para a sexta camada, a P. Carrega no máximo quantos elétrons? 18. Então, vai precisar só do S, do P e do D. S2, P6 e D10. Ok? E a sétima camada comporta no máximo 8 elétrons. Vamos distribuir os 8? 7s2 foi 2. 7p6 foi 6. 2 com 6, 8. Agora, Linus Pauling descobriu que esses elétrons são distribuídos em ordem crescente de energia. Então, essa ordem é dessa seguinte forma. Segue aqui a setinha, de trás para frente. Ó, 1s2, vamos tirar a ordem crescente de energia? Ó, vai seguindo, de trás para frente. 2s2, terminou aqui, volta aqui atrás. 2p6, 3s2, terminou. 3p6, 4s2, volta lá atrás, 3d10, 4p6, 5s2, terminou aqui, volta aqui atrás, 4d10, 5p6, 6s2, terminou aqui, volta lá atrás, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, terminou aqui, volta aqui atrás, 5f14, 6d10 e 7p6. Aqui está a ordem do diagrama, que é muito importante. É por meio dessa ordem que a gente faz a distribuição eletrônica dos átomos aí na eletrosfera. Então, pessoal, coloquei como exemplo aqui um átomo neutro, um íon cátion e um íon ânion. O átomo neutro, coloquei o átomo neutro de sódio, né? O nosso elemento favorito. Ele tem número atômico 11, número de massa 23, número de prótons 11. Como ele é neutro, o número de elétrons também é 11. Neutros é 23 menos 11 é igual a 12. Fazendo a distribuição eletrônica, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Né? Porque tem que tirar um elétron para completar 11 aí. Então, na camada K ficou 2 elétrons, na camada L ficou 8, na camada M, 1 elétron. Ok? Agora, o íon cátion de sódio, ó, para você ver, coloquei como exemplo aqui. Ele tem uma carga positiva. Isso quer dizer que ele perde um elétron. Então, apenas o número de elétrons que será alterado. Número atômico igual a 11, número de massa igual a 23, número de prótons igual a 11, elétrons vai ser 10, porque ele perdeu um elétron.
Então, número de nêutrons vai ficar 23 menos 11, a mesma coisa, não muda, é igual a 12. Então, fazendo a distribuição, você distribui como se ele não fosse o íon, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E da última camada você retira esse 1 elétron. Retirando um elétron, ficará 3s0, né? Vai ficar um subnível sem elétron, então perde a camada. Ok? Perdeu um elétron e como só tinha um, nesse subnível, perde essa camada aí. Agora, o íon cloro, né, ele tem 17 prótons, 35 massa, número atômico não muda, 17, número de massa 35 não muda, número de próton 17 também não muda, apenas o número de elétrons que irá mudar. Como ele é 1 negativo, vai ser 17 mais 1, ganhou 1 elétron, ficou com 18. Número de nêutrons é a mesma coisa, que é o número de massa menos o número atômico, que é igual a 18. Então, a distribuição eletrônica será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Vocês já podem fazer direto, já podem somar o número de elétrons e distribuir os 18 normalmente. Não precisa fazer essa distribuição aqui anterior, não. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, como se ele não tivesse ganhado elétron, não, ok? No caso do ânion, você já pode somar antes e distribuir normalmente. Perfeito, pessoal? Vamos continuar aí, então. Então vamos lá. O átomo de ferro possui número atômico 26. A distribuição eletrônica dele ficará da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. A ordem crescente de energia, ok? O 3d6, muita atenção aqui, ele é o subnível de maior energia. Por isso que fala assim, ó, ordem crescente de energia. Quem vai ter a maior energia aqui é o 3d6. Esses elétrons aqui, ó, esses 6 elétrons aqui do 3d, são os elétrons mais energéticos. Ok? Ordem geométrica. Ordem geométrica é por ordem de camada. Então, observe aqui, ó. Primeira camada, segunda camada, terceira camada e a quarta camada. Só tive que mudar de ordem. Um terminava em 3d6, você passa a quarta camada para cá, 4s2, e o 3d6 para trás, que é a ordem geométrica. Se você seguir aqui, a ordem geométrica é aqui, ó, em linha, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, né? 3d6, depois vem quem? 4s2. Então, o 4s2 é o subnível mais externo. É a camada mais externa que tem o subnível mais externo, tá? Subnível S2 é o mais externo aqui, juntamente com a quarta camada. Distribuição nos níveis. Observe aqui, o número 1 não é a letra K? Quantos elétrons? 2. Número 2 aqui na frente é a L. Só que tem 2 aqui, você tem que somar. 2 com 6 dá o quê? 8. A terceira camada, 3s2, 3p6 e 3d10. Tem que somar tudo. 2 com 6 e com 6 dá o quê? Dá 14. E na última camada tem 2 elétrons. N igual a 2. Fechou, né? Vamos estudar bastante isso aí, pessoal. Vamos para um exercício de fixação. O vanádio, número atômico 23, elemento de transição, constitui componente importante do aço para produzir um tipo de liga que melhora consideravelmente a tenacidade, as resistências mecânicas e a corrosão do ferro. Quantos elétrons há no subnível 3D da configuração eletrônica do vanádio? Então vocês têm que fazer a distribuição eletrônica, 23, e quando chegar no 3D, ver quantos elétrons ficou. Então vamos lá? Tem que distribuir 23. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Portanto, letra C. No subnível 3D, tem quantos elétrons? 3 elétrons. Ok? Bem fácil, né? Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio.
O número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o íon serão, respectivamente, vocês têm que saber aí o número atômico dele. Então tem que ir lá e olhar na tabela periódica. Toda vez que não der, pessoal, o número atômico e o número de massa, vocês têm que ir lá e conferir na tabela periódica, né? O número atômico dele é quanto? 39. Então a distribuição eletrônica está aí, né? A camada mais externa é a que possui o maior número aqui, ó, na frente, é a quinta camada, né? E o subnível mais energético é o último aqui. Então, o subnível mais energético é o 4D1. A última camada é a 5S2. Toma cuidado, viu? Para não confundir última camada com subnível mais energético, ok? Então, a resposta aí é a letra B. 5 e 1. Vamos lá. Continuando aí, exercício de fixação. Um átomo cuja configuração eletrônica do estado fundamental, estado neutro, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Tem como número atômico, qual é o número atômico dele? Você terá que somar esses números em cima, que são os números dos elétrons. Ó, 2, 2, 6, 2, 6, 2. Então, retirando aí, ó, fazendo a soma, dá quanto? Número atômico igual a 20, que foi distribuído. Mais um exercício. A distribuição eletrônica correta do átomo de ferro em camadas é, vamos lá, em camadas. Fazendo a distribuição eletrônica, chegamos então, aqui ó, toma cuidado, aqui tem a distribuição eletrônica por ordem crescente de energia, mudando agora, colocando a quarta camada na frente, a gente tem aqui que ele tem a camada K2 elétrons, L8, M14, N2, então, letra D, né? Qual o número atômico do elemento que apresenta o subnível mais energético, 4P2? Vocês irão fazer a distribuição eletrônica até chegar em 4P. E quando chegar no 4P, vocês colocam só 2 elétrons em cima. Então vamos lá, seguindo a ordem crescente de energia aí do diagrama de Linus-Pauling. Então bora lá, 1s2, 2s2 tem que chegar em 4P. Ó, tá em 2s, 2p, 3s2, 3p, 4s2, 3d10, chegou 4p. Aí você coloca só 2 elétrons. Então qual é o número atômico? Só somar agora em cima. Pegando 2, 2, 6, 2, 6, 2, somando tudo deu 32. Então, resposta letra D. Viu como que pode vir nos exercícios? Distribuição eletrônica de íons, eu já falei. Né? Para os íons cátions, devemos distribuir os elétrons como se eles fossem neutros. E em seguida, da última camada, retirar os elétrons perdidos. Ok? Então, está aqui, fazendo a distribuição eletrônica do íon ferro 2+, vamos tirar 2 elétrons da sua última camada. Observe que a última camada é a 4s2. Observe aí. Se você retirar, essa é a última camada, o 4 aí é o maior. Não confundam, viu, gente? Então, eu tenho que tirar 2 elétrons. Tirando os 2 elétrons, vai ficar sem nenhum elétron na camada. Então, perde a camada. Olha lá, ó. Perdeu. Então, ficou assim a distribuição eletrônica, ok? Agora, para os ânions, devemos adicionar os elétrons ganhos aos já existentes no átomo e em seguida distribuir o total. Então vamos lá. 16 mais 2 é igual a 18 elétrons, porque o enxofre carga menos 2. Então tem que somar. Seria 16, mas como ele é menos 2, soma mais 2 elétrons. Agora sim, vocês vão distribuir normalmente 18 elétrons, tá? Então, como que vai ficar a distribuição eletrônica? Observe aí, o S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Fechou, né? A configuração eletrônica do íon K+ é, vamos lá, temos que tirar então, ele é um cátion, retira da última camada. Distribui os 19 elétrons normalmente, e depois, quando chegar na última camada, vocês vão retirar. Né? Retiramos um elétron da última camada. Perdeu a camada, né? Só tem um elétron lá, ó. 4s1, retirou esse único elétron, perdeu a camada. Ok? Resposta, letra A. Casos especiais. Atenção, vai cair na prova.
toda vez que a distribuição eletrônica terminar em D4 e D9, deveremos retirar um elétron do subnível S mais próximo e inserir nos respectivos subníveis D, fazendo com que eles fiquem D5 e D9. D4 vai ficar D5 e D9 vai ficar D10. Isso ocorre devido à instabilidade provocada pelo orbital com elétron desemparelhado. Tá aqui. Pessoal, o cromo tem 24 elétrons. 1s2, 2s2 e termina em 3d4. Não pode. Observe o orbital D. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos elétrons tem? 4. Colocando todos com spin para cima, vai ficar um orbital sem nenhum elétron. Isso gera uma instabilidade. Então, eu vou retirar um elétron do subnível S mais próximo e vou colocar aqui. Então, isso aqui está errado. O certo é, como terminou em D4, vamos retirar um elétron do 4s2 e passar para o 3d4, ficando 3d5. Então, o correto seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Ele retira um daqui, olha, passou, ficou 3d5. Então, ficou o certo agora K2, L8, M13 e N1. Observe agora que cada orbital ficou com pelo menos um elétron, gerou uma estabilidade. Outro exemplo aqui, ó, o ouro, número atômico 79, fazendo a distribuição eletrônica, ó, terminou em 5d9. Olha só o orbital aqui, todos preenchidos, só que o último do D aqui, ó, ficou sem nenhum. Isso gera uma instabilidade, já que todos, a maioria, até o quarto aqui, ele tem 2 elétrons. Então vamos fazer o seguinte, tirar também. Como terminou em D9, vamos retirar um elétron do 6s2, que é o subnível S mais próximo, e passar para o 5d9, ficando o quê? 5d10. Então o correto é 6s1, 4f14, 5d10. Jogando nas camadas, K2, L8, M18, N32, O18, P1. Agora sim ficou certo, ficou mais estável. Então, finaliza aqui, pessoal, a nossa revisão. Estudem bastante, prestem atenção nesses casos especiais. Acho que a videoaula ficou um pouco longa, mas eu detalhei algumas coisas. Tentei fazer o mais objetivo possível aí, ok? Então, fiquem com Deus e boa prova.